Estamos aqui com o portal Sport Sonic, hoje falando sobre o grave acidente que vitimou o piloto Gustavo Söderman. O grave acidente aconteceu na categoria de acesso da Stock Car. Agora vamos olhar aqui a notícia, vamos dissecar as notícias do que aconteceu com esse triste acidente. Aqui, após acidente, Gustavo Söderman tem morte cerebral confirmada. Piloto se envolveu em incidente com Pedro Boeser na curva do Café, no autônomo de Interlagos. Essa foi a quinta morte na Stock Car. Depois eu confirmo as mortes que aconteceram na Stock Car. Muito bem, após um grave acidente na etapa de São Paulo, na categoria de acesso a Stock Car, o piloto paulista Gustavo Söderman teve sua morte cerebral anunciada pelo corpo médico do Hospital São Luís, onde foi atendido. Segundo o boletim médico oficial, o paulista, que chegou com um quadro estável no local, teve complicações por conta do acidente. A Confederação Brasileira de Automobilismo declarou luto oficial de 7 dias. Pelo mínimo, aliás, já está devendo, porque não é o mínimo que se pode fazer. Está devendo. Está devendo segurança e está devendo competência. O piloto de 29 anos começou a sua carreira no kart aos 16 anos. Em 2007, Söderman viveu de perto uma das maiores tragédias do automobilismo brasileiro, na Stock Car e pela equipe FTS Competições. Seu companheiro de equipe, Rafael Esperafico, acabou se envolvendo em grave acidente também em Interlagos e morreu. Por coincidência, o acidente fatal de Gustavo aconteceu na mesma curva de Esperafico, a curva do Café. A picape número 48 do piloto foi acertada por 3 veículos até ser totalmente destruída em colisão com o carro de Pedro Boeser. O local é conhecido por ser o mais perigoso do autônomo paulista. Muito bem. Aqui o carro destruído do Gustavo Söderman. É lógico. E o detalhe, a roda. Estão dizendo que inverteram a roda, e isso poderia ter ajudado na tragédia. Na temporada 2009-2010, o paulista correu na Stock Car. No primeiro ano ele competiu pela equipe Gramacho Costa. Na segunda temporada se dividiu entre a AGM Motorsport e a própria Gramacho Costa. Ele foi companheiro de equipe de pilotos com Martin Abel e Christian Fittipaldi. Como foi o acidente, a gente já mostrou em vídeo. Após colisão violenta, Gustavo Söderman foi retirado do carro pela equipe médica da categoria. O piloto teve uma parada cardiorrespiratória, mas acabou sendo reanimado pelo Dr. Dimo Altman. Ele foi encaminhado pelo centro médico de Interlagos, teve seu quadro estabilizado e depois foi levado ao hospital em São Luís, na capital paulista. Confira o boletim médico. O Hospital São Luís informa que o piloto Gustavo Söderman deu entrada na unidade Morumbi às 14 horas 25 minutos do dia 3 de abril, após acidente durante a prova automobilística realizada nesse domingo no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O paciente foi transportado para o Hospital São Luís, unidade Morumbi, imediatamente após ser reanimado em pista e receber atendimento médico do próprio hospital pelo centro médico do autódromo. Atendido inicialmente pela equipe de emergência
No ponto-socorro da unidade Morumbi, Soderman foi transferido para a UTI. No momento da entrada estava em coma. Escala de Glasgow 3, respirando com auxílio de aparelhos. Após exame clínico, neurológico, funcional e de imagem, foi constatado traumatismo craniano grave, hemorragia cerebral difusa e fratura da primeira vértebra cervical. Frente às lesões apresentadas, foi concluído pela equipe médica que não havia indicação para tratamento cirúrgico. O quadro neurológico era considerável irreversível. Tá aí o que aconteceu com Gustavo Soderman. Lamentável, e mais uma vez por culpa da segurança dos carros e também pelo imponderável, alguma coisa de imponderável, acabaram por matar o Gustavo Soderman. A matéria aqui: pneu traseiro invertido pode ter desequilibrado o carro de Soderman. O composto tinha ranhuras em direção contrária às do outros do carro do piloto, que morreu após choque com Pedro Boés em Interlagos. Matéria do João Gabriel Rodrigues. Aqui, não vou ler a matéria toda não, senão esse programa vai demorar 4 horas. Mas, ó, é estranho. Não vejo muita diferença. Não vejo muito, acho que não vejo muito a causa que... Não vejo muito que a causa tenha sido o pneu, não. Afinal, são apenas ranhuras. Mas toda hipótese tem que ser comprovada. Piloto da Stock Car e comentarista da TV Globo, Luciano Burti, afirma que o erro é primário e inaceitável, embora diga que não há, por enquanto, como provar que tenha sido o causador da morte. Aqui, teoricamente falando, os pneus de chuva ou os da pista seca têm um sentido para rodar, não é somente pneu de chuva. A construção do pneu tem que atender força de rotação. Obviamente é montado errado, não estava trabalhando de maneira correta. Assim a aderência não estava funcionando da maneira correta. Se for falar somente do acidente, não conseguiria dizer se foi o causador, até porque houve o toque, mas é uma coisa errada e não deveria ser dessa forma. É um erro primário e inaceitável. Eu também acho um erro primário e inaceitável. Também podemos dizer que o Pedro Boés está no hospital, sofreu ferimentos, lesões, mas graças a Deus ele não está correndo risco de morte, até onde eu sei. Muito bem, podemos apagar essa. Galvão Bueno: uma área de escape tem que ser criada ali urgentemente. Em texto, narrador pede mudanças em Interlagos após a tragédia. Por Galvão Bueno, São Paulo. Amigos, a tal curva do café em Interlagos me atormenta já faz tempo. Só nesse ano são 2 mortes e há 3 anos morreu o menino Rafael Esperafico. Em 2003, Alonso e Weber escaparam por pouco. Interlagos é um dos melhores e mais seletivos circuitos do mundo. Sua história é rica. Estou dentre aqueles que consideram seu solo sagrado. Só que o tempo passa, as coisas mudam e devem mudar sempre, principalmente em nome da segurança. A curva do café hoje, sem dúvida, é uma das mais perigosas do mundo. Não por seu traçado, longe disso, já que ela não tem muitos segredos. E é um espetáculo ver os carros entrando na reta de motor cheio, tentando achar o vácuo do carro da frente para decidir na freada do S do Senna.
Mas é exatamente aí que está o perigo. Em qualquer categoria, os carros contornam de pé cravado em qualquer problema, uma escorregada na chuva, um pneu furado, um toque. E o destino é o muro, que joga o carro de volta para o meio da pista. Quantos já escaparam porque tiveram sorte de não serem atingidos por ninguém? Sorte que o Gustavo Sondermann, um menino de 29 anos, não teve nesse domingo. Alguém em caráter de urgência tem que tomar uma decisão. A CBA tem que exigir mudanças. A Prefeitura de São Paulo, proprietária do circuito, tem que viabilizar as mudanças. Uma área de escape tem que ser criada ali, como recentemente foi criado no Laranjinha, sob o risco de chorarmos por novos picos e Sondermanns. Quem pede um profissional que há 37 anos trabalha em corridas de automóvel e que ama o automobilismo. Quem pede em última instância é um pai que cedo vibrou com a vitória de um filho e os pontos importantes de um outro na Stock Car, e que mais tarde chorou junto com os de Sondermann, que perderam o filho.